porque já estamos chegando no finalzinho Na reta final, galera. Esse módulo tratado. Esse aqui é o terceirão, professor! E galera, aula 50.1. Pessoal, nessa aula nós vamos iniciar um assunto que vai perpassar por todos os outros que nós falamos. Porque nas outras aulas, nós falávamos dos fatores bióticos, dos abióticos, nós falávamos das características de interações inter-específicas e as suas estratificações, como harmônicas, desarmônicas, toda essa relação que vive no ecossistema. Os eventos naturais de sucessões. Só que toda vez que a gente falava isso, nós tirávamos o homem do cenário. Agora a gente vai colocar o homem no cenário. O ser humano que é capaz de modificar o ambiente. Mas também de resgatar quando necessário. Sim, fazer as devidas intervenções. Isso. Mas ó, não se preocupa não. Agora é aquele momento para você fixar o olhar, é o momento para você anotar, é o momento para você ficar pay attention, atento. Por quê, professor? Porque daqui a pouco nós vamos ter atividade. Porque se você não for bom na sua atividade, don't worry. Vai dar ruim? Tem recuperação lá na frente. Mas o professor já está falando de recuperação, é porque já está terminando daqui a pouco, é a aula geral, a aula de revisão geral sobre o assunto do quê? Garotos e garotas, prestem atenção, nós estamos Se você não estudar, você vai para recuperação. Olha, garotos e garotas, prestem atenção. Se não estudar, vai para recuperação. Não desejamos isso. Claro que não, galera, tá? Mas olha só, a gente tem que ressaltar aqui um pouquinho uma situação. Professores presenciais, muito obrigada pelos todos os feedbacks que vocês têm nos dado para as atividades extraclasses, tá bom? Nós estamos muito felizes com vendo os meninos tão animados, o colorido em sala de aula, aquele sorriso, aquela brincadeira, aquela descontração, trazendo aprendizado, mas com uma forma leve. Eu amo essas coisas, tá? Então, galera, a gente vai mostrar aí, né, para vocês, a gente deu os feedbacks para os professores que nos mandaram as fotos dos meninos, os vídeos. Beijo para todos vocês, a gente deseja muito sucesso para vocês. Vambora? Bora! Aula 50.1, galera, joga na tela. Nessa aula nós vamos falar sobre o homem e a natureza. Nós temos 4 aspectos aqui importantíssimos dentro dessa convivência, ou dentro dessa relação, que é o desmatamento, a queimada, a poluição, a gente sabe que aí vai incorporar todos os ambientes, né, os ecossistemas, e processos de enchentes, tá bom? Cada um desses pontos vão ser detalhadamente trabalhados aqui durante essa aula. E a gente já inicia com essa imagem aqui, não é, professor? Nesta imagem nós conseguimos identificar vários resultados das ações que foram utilizadas pelo homem para o seu desenvolvimento, seja ele no campo, seja ele na cidade, tá? Então, muitas dos empreendimentos, muitas das atividades que o homem faz, seja no ambiente terrestre, seja no ambiente aquático, seja na cidade, nas grandes metrópoles, seja na área rural, todas essas atividades elas vão implicar em situações que podem trazer prejuízos. Isso. Tá? Só que também a gente vai discutir nessa aula alguns aspectos que o homem prejudicou. Prejudicou. Teve que fazer? Teve. Tem as medidas de mitigações? Tem ações. Então, uma dessas ações a gente vai mostrar para vocês agora, tá? Nessa entrevista que nós fizemos lá no Centro de Reabilitação da Universidade Federal de Rondônia. Então, acompanha aqui com a gente.
da floresta amazônica tem uma riqueza incalculável, sendo reconhecidas milhares de espécies de animais. Nos rios que cortam a Amazônia, podemos encontrar o peixe-boi da Amazônia e o boto cor-de-rosa, por exemplo. Vários peixes são encontrados nessas águas, como o pirarucu, a piranha, a enguia elétrica, a raia e o candiru. Também os jacarés, as serpentes, como a sucuri, várias espécies de sapos. E na Terra, os primatas também merecem destaque quando o assunto é a fauna da floresta amazônica. Ainda temos as cotias, pacas e a imponente onça-pintada, e uma grande variedade de aves, como tucanos, araras e o galo da serra, além dos insetos. Toda essa biodiversidade se torna uma complexa e rica cadeia alimentar. Mas com as queimadas e desmatamentos, sem o seu habitat natural, esses animais têm sofrido sem alimentos e muitos não resistem, acabam morrendo, chegando a quase a sua extinção. Em relação, gente, ao desmatamento, muito acentuado, inclusive, que tem aumentado nesses 2 últimos anos no nosso estado, e as queimadas, o grupo de animais que mais sofre, que mais perde vida ou que sofre injúria mesmo, é o grupo dos animais que vivem nas árvores. A gente tem um termo para isso, um termo científico, são os animais arborícolas. Dentre eles, principalmente os primatas, né, mas não só os primatas, a gente tem vários marsupiais, roedores que vivem na copa das árvores. Né, esquilos, enfim, vários outros animais. Esses animais, justamente por viverem só nas árvores, se você cortar ou queimá-la, não tem como sobreviver. Aqui em Rondônia, a gente tem 2 espécies de primatas que são endêmicas do estado, ou seja, que só ocorrem aqui no estado, e as 2 se encontram na categoria vulnerável à extinção, tanto pela lista nacional, né, do MMA, nossa lista vermelha nacional, quanto pela a lista internacional da IUCN. E por que elas se encontram em estado de vulnerabilidade, extinção? Justamente pela acentuada taxa de desmatamento e grandes focos, né, de queimada. Ambas as espécies ocorrem em toda a região central do estado, a leste do Rio Madeira, a oeste do Rio Machado de Paraná, e a norte da Serra dos Pacaás Novos, nessa região central, que a gente sabe que ela é cortada no sentido sudeste a noroeste pela BR-364, e se vocês entrarem no Google Earth, vocês vão ver a imagem de satélite do nosso estado, que é uma imensa espinha de peixe, né, atravessando nesse sentido diagonal, sudeste e noroeste, o nosso estado, e que faz com que, na verdade, a gente só tenha 2 blocos de florestas remanescentes. O bloco aqui é sudoeste, na região de Guajará-Mirim, Costa Marques, que a gente tem um mosaico de unidades de conservação ali, e um pequeno remanescente um pouco mais íntegro também no extremo nordeste, próximo da divisa com o estado do Amazonas e do Mato Grosso. A professora bióloga Malu fala sobre alguns dos animais da nossa região que estão sendo impactados pelas queimadas e desmatamentos na floresta amazônica. O memico rondoni, que o nome já diz tudo, né? Ele recebeu esse nome em homenagem ao Marechal Cândido Rondon, né? E ele, por ser também endêmico de Rondônia. E a outra espécie, gente, é o Plectrodacebus bruneus. Esse nome grande, né, científico, ele é o nome do zog-zog, daquele zog-zog marronzinho que a maioria das pessoas já deve ter visto aqui na parte central do estado. A gente tem outras espécies de zog-zog também, a leste do Rio de Paraná, o Machado tem uma outra espécie, abaixo do Pacaás Novos tem outra, na margem esquerda do Madeira a gente tem 2 outras, mas aqui abrange a maior parte do estado, que é mais comum e que está vulnerável de extinção, é o Plectrodacebus bruneus. Em uma compensação das usinas hidrelétricas de Santo Antônio, foi construído no campus da Unira, em Porto Velho, o Centro de Triagem de Animais Silvestres CETAS. Porém, no momento, por questões burocráticas, não está em funcionamento, o que, segundo a professora Malu, é lamentável. Os CETAS, eles foram criados, na verdade, desenvolvidos, toda a ideia dentro do IBAMA, né, financiados pelo Ministério do Meio Ambiente, o MMA, e o objetivo do CETAS é receber, identificar, marcar, recuperar, reabilitar e soltar, a finalidade última é soltar, liberar na natureza de novo, né, animais silvestres que foram apreendidos em operações de fiscalização, que estavam sendo traficados ilegalmente, ou mesmo que sofreram algum
acidente e a população, né, levou esse animal para ser recuperado nos CETAS. É muito comum os animais silvestres serem atropelados, eletrocutados, enfim, né, diversos acidentes. E também resgatados em impacto de grandes empreendimentos. No nosso caso aqui, que a gente está em Porto Velho, esse CETAS foi construído pela empresa construtora da hidrelétrica de Santo Antônio, como uma medida compensatória, né, dos impactos ambientais causados pelo desmatamento para a criação do reservatório necessário na construção da hidrelétrica de Santo Antônio. Então, fica o alerta aí às autoridades sobre a importância dos CETAS para a continuação das espécies ameaçadas e, no geral, a necessidade do cuidado com a conservação ao meio ambiente. Agora, fique atento às explicações em sala de aula. É isso aí, galera. Você viu aí a importância desses centros de reabilitações para poder compensar algumas atividades necessárias, que são as construções das hidrelétricas e outros empreendimentos, né? Mas sempre há possibilidade de a gente tentar reajustar alguns danos causados por esses empreendimentos. Tudo bem? Então vamos dando continuidade aqui, porque nós estamos falando, joga aí nosso diretor, nós estamos falando, começando a falar sobre essa questão aí da água. Então no nosso planeta, o nosso planeta ele é afetado por vários problemas, né? Muitos deles provocados por diversas ações que os seres humanos vão interferindo. A maior parte dos municípios brasileiros vai enfrentar problemas ambientais, entre os quais as queimadas, desmatamentos e o assoreamento dos rios, que nós falamos, eu acredito, na última aula, que é quando esse corpo hídrico, devido à ausência da vegetação ali na mata ciliar, começa a ter os seus sedimentos sendo levados, conduzidos para dentro desse corpo hídrico, e ele vai perdendo profundidade ao longo dos anos até desaparecer por completo. E isso é um problema, com certeza, porque se existe um rio, se existe um córrego, há uma necessidade e há um potencial para aquele ecossistema, tá? Poluição atmosférica, poluição das águas, queimadas e desmatamentos são cada vez mais frequentes. Devido às necessidades humanas, né? Nos grandes centros urbanos, nas grandes metrópoles e devido à necessidade do homem, mas aí por uma contextualização aí da nossa sociedade, o que ela está buscando, o que ela está construindo. Que sociedade que nós estamos estabelecendo a partir do momento que nós produzimos, estimulamos o consumo e às vezes não sabemos o que fazer com todos esses resíduos ou esses resquícios que sobram essa utilização exacerbada aí desses instrumentos, né, fabricados. Bom, outra questão importante é o desmatamento. Aí deixa eu vir aqui para cá com vocês. Olha só, joga aqui para mim, rapidinho. Você lembra quando a gente estava falando na aula sobre aquela região ali da linha do Equador? Onde você tinha ali, naqueles limites superior e inferior, a linha do Equador, os 30 graus, que você tinha os ventos alísios, trazendo aquela massa de ar. Então, nessa região, esses ventos alísios despejam, eles acumulam muita umidade e despejam, né, a água nessa região, permitindo a formação, justamente com a incidência solar, permitindo a formação de uma exuberante vegetação e que abriga uma diversidade fenomenal, como diz a história, né? Fenomenal. Fenomenal, certo? Fenomenal. Então, essa diversidade, ela acaba chamando muita atenção de muita gente. E chamando atenção para espaços. Nós temos muitos espaços, né? De uns anos para cá, obviamente, que esses espaços eles têm... que estão sendo ocupados de formas ou construção de estradas, ou empreendimentos de hidrelétrica para a gente obter energia, ou para a construção de grandes áreas de indústrias, enfim.
Não sei qual é a razão específica aqui, né? Mas essas áreas de vegetação estão sendo desmatadas. E quando esse processo acontece, vários elementos podem estar aí sendo prejudicados. Qual é, professora? A flora e a fauna local de primeira, né? Mas aqui nesse ponto a gente vai enfatizar então quais são esses aspectos negativos do desmatamento, tá bom? Olha lá no quadro. Tchum! Os desmatamentos, eles acontecem por vários motivos. Então a gente tem aí. Pode ser. Chama pra ti. Vai, pode ir. Mostra aí, meu diretor, volta aqui para a tela, para nós. Para Tatá, quer dizer. Isso. Os desmatamentos acontecem por vários motivos. Entre eles, podemos citar ampliação da agropecuária. Perfeito. Extração da madeira para uso comercial. Criação de hidrelétricas ou qualquer grande empreendimento que envolva alteração, transformação da rota, do curso dos nossos rios. Perfeito. E mineração, expansão das cidades. Exatamente foi isso que nós falamos aqui inicialmente. Então, todos esses elementos aqui são necessidades para a vida dentro dessas áreas urbanas. Tá? Com essas alterações, essa necessidade da ampliação, a necessidade da extração, a necessidade do desenvolvimento e expansão das cidades, nós temos aí, ó, diferentes. O desmatamento. Todos esses empreendimentos eles vão acabar gerando. Então, olha só, no primeiro, lá, volta rapidinho, prof. Aí, essas aqui são as razões pelas quais a gente utiliza o processo de intervenção, desmatamento. Alteração, tá? Né? Isso. Agora volta lá no outro, prof. Quando faz isso, a gente tem os resultados desse ambiente. Então, a gente tem aí os processos erosivos, agravamentos nos processos de desertificação. Gente, quando você desmata uma área, aí dependendo qual é o seu foco, que seja para a formação de áreas de pastagens, seja realmente para tirar todo tipo de vegetação para a construção de uma fábrica ou de um empreendimento, um prédio, um condomínio, eu não sei, né? Então, se você, dependendo do foco que você vai tirar, você vai acabar danificando primeiramente esse solo, porque sobre ele existia uma vegetação. Agora, essa vegetação ela foi tirada. Aí a gente vai lembrar de vários fatores, né? Dentro dessas... tudo isso, gente, só para deixar bem claro. Quando o empreendimento, ele foca numa determinada área, existe todo um levantamento, tá? Do empreendimento na parte social, econômica e ambiental. A gente sabe que as nossas leis, elas são antigas. E o avanço desses empreendimentos para esses grandes centros não acompanharam esse processo legal, ou seja, da legislação. E aí acaba, em algumas situações, nós esbarramos, porque a lei ela vai até um determinado aspecto e a gente sabe que outras situações que a gente vê em campo, em loco, outros aspectos também precisavam ser trazidos para cá, para a lei, para serem protegidos, para terem as medidas de compensações, medidas de mitigações adequadas para cada tipo de ecossistema, para cada bioma. Porém, a gente sabe que existe ainda essa necessidade, tá? Desses ajustes legais. Tudo bem? Mas, quando a gente fala já foi feito o levantamento social, econômico, ambiental naquela área, existem já algumas... a gente faz o levantamento de fauna, de populações de fauna, de flora, e aí naquela área existe uma espécie endêmica. Todo estudo tem que ser feito, todo um estudo a nível de população genético tem que ser feito em relação a essa área
para ver o que você pode ou como que você pode minimizar o máximo possível desse impacto sobre essa população que é endêmica, ou seja, só ocorre naquela área, tá certo? Então, o nosso foco na aula de hoje não é ficar martelando, e sim trazendo para você essa compreensão de que eu vou ter que agir, a gente está falando aí, a gente tem uma disciplina dentro do da mediação tecnológica que tem a NBAZ. E lá a gente vai fazendo vários focos, e como a gente tem aqui no terceiro ano, que era o foco das... Mas, Tatá, deixa eu aproveitar e fazer um adendo. Fale, professor. Por exemplo, é porque quando você fala assim, tem uma espécie endêmica naquela área, então tem que fazer todo um levantamento. Só que quando você fala endêmica naquela área, tem um arcabouço de informações necessárias, porque senão, Tatá, os nossos queridos estudantes vão Pode tirar eu da tela, próprio. Não, vamos Pode tirar. Deixa nós. Isso aí. Por que não bota do janelinha? Uma lá, outra. Não tem janelinha. Back! Tá. Quando você fala endêmico, me faz pensar assim, tem um arcabouço de informações só da palavra endêmica. Aí depois eu gostaria da gente costurar melhor isso. O nosso estudante está lá e está pensando, meu Deus, é endêmico, só está ali naquele local, fica mais fácil, pega, tira dali, vai para lá, vai para outro lugar. Só que aí você tem que ver, quando a gente fala endêmico, significa que tem toda uma estrutura para aquela espécie. Evolutivo de adaptação. Temos que lembrar que aquela região é endêmica, aí tem o quê, professor? Tem que ver desde da sua alimentação, que possa ser, que os alimentos que ele tem ali para aquela sua população só ocorram ali. Quais são os vegetais? Quais são os animais, se for carnívoro? Qual é, dentro daquele habitat, tem nichos. E cada nicho tem uma estrutura específica. E outra, que não podemos esquecer, tem algum outro animalzinho que é dependente daquela espécie? Porque na natureza ocorrem as interações. Inter e intraespecífica. E quando a gente fala desta, significa que existem determinadas espécies que só estão ali porque existe essa primeira, que atrai ela e faz melhorar todo o sistema, uma cadeia. E quando você tira aquela espécie, você pode estar alterando todo o processo que outras espécies são codependentes. Vale lembrar uma coisa, prof, que todos esses empreendimentos, existem profissionais que vão dar início ou continuidade no estudo, tá? Por isso a ciência, né? Os pesquisadores, eles precisam estar atentos. Eles são convocados, eles são chamados, porque a ciência ela precisa acompanhar também os eventos que vão trazer o desenvolvimento urbano, tá bom? Então isso aí já cabe para umas situações aí na vida, né? Olha só, é uma equipe multiprofissional envolvida aí. Mesmo que todos, não quero que ninguém me interprete mal, mesmo que todos sejam ecólogos, olha... Não, mesmo que todos sejam ecólogos, assim, na área da natureza, tem as suas estratificações. Tem os botânicos, que vão auxiliar para melhorar como podemos retirar ou mitigar uma ação por intervenção de outra. Aí tem lá geólogos, geógrafos, agora tem a biogeografia, tem o mastologista, não é isso? Tem os que só falam... Epitologia. Entre répteis, anfíbios. Então, aí dentro dessa gama de profissionais que trabalham com a ecologia, e ainda tem aquela ecologia comportamental. Sim. Tudo vários aspectos são trazidos aí. Quando você fala que está na lei, então todos esses profissionais fazem relatórios que vão auxiliar no processo Dá um norte de qual é o direcionamento que esse empreendimento precisa levar ou
a construção de centros, como a gente mostrou para vocês, de reabilitações, enfim. Vamos então aqui dando continuidade, gente, ó. A diminuição da vegetação vai alterar os regimes de chuvas, vai reduzir, quando a gente fala de reduzir a biodiversidade, porque hábitats são perdidos. Esses organismos, eles vão precisar se ajustar ou se adaptar, ajustar não, né? Se adaptar em um outro ecossistema, em um outro ambiente. E tudo isso vai demandar um tempo, tá bom? Para isso estar acontecendo. E aqui, por último, a gente tem na imagem o processo aí de assoreamento acontecendo. Ó, esse lago cada vez mais raso até chegar ao desaparecimento. E a gente sabe que muitos organismos, muitos animais vão visitar esse ambiente, né? Então, isso prejudica e muito. Vamos seguindo aqui. O índice do desmatamento em nosso território é tão alarmante que chega a pontuar proporcionalmente o Brasil como o segundo país, atrás apenas da China, com a maior área devastada no mundo. E aí a gente sabe que existem sistemas de utilização de madeiras, mas essas madeiras elas precisam ter uma certificação. Existem empresas que hoje trabalham com certificação dessas madeiras, porém, contudo, todavia, há uma burocracia muito grande e as pessoas acabam indo para a ilegalidade. Mas isso aí são aspectos que a gente pode trazer aí no feedback aí com os professores, né, de história, professor de geografia, os biólogos do grupo, enfim, tá bom? Vamos continuar. Vamos acabando. Cerca de 7,3 milhões de hectares de floresta são destruídos a cada ano. E a gente sabe que medidas provisórias podem surgir de um governante para outro governante, de uma política para outros aspectos ou outros pontos políticos e acabam toda essa questão aqui sendo modificada, alterada em pequenos trechos da lei, abrindo ou limitando alguns aspectos desse dano aqui, que no caso é o desmatamento. Atualmente elas cobrem cerca de 6 a 7%. Grande parte do que sobrou foi degradado para a derrubada de árvores ou queimadas. Pois é. E aí que a gente entra no nosso segundo aspecto, que é derrubou, tacou-lhe fogo, combustão aí. E aí a gente sabe que nesse processo tem os danos tanto do solo, quanto também já entra na poluição, né, professor? Verdade. A poluição do ar atmosférico, tá bom? Olha lá, vamos lá, próximo. As queimadas são geralmente utilizadas para limpar uma determinada área, renovar as pastagens e facilitar a colheita de produtos como cana-de-açúcar. O que significa essa renovação através da queima das pastagens, prof? Liberação. O que acontece? Quando a gente vamos dizer, limpa, né, uma área, você acaba liberando inicialmente muitos nutrientes a partir, logo em sequência dessa utilização da queima. Porém, as demais, esse solo vai ficar com uma quantidade, os vegetais que forem ali sendo implantados, eles vão sendo absorvendo aqueles nutrientes e depois vai ficar um solo empobrecido. Tá? Então ele traz uma vantagem inicialmente e depois ele acaba danificando todo esse solo. Essa prática pode ser prejudicial para o ecossistema, pois aumenta os riscos de erosão, mata micro-organismos que vivem no solo, retira nutrientes e causa poluição atmosférica. Pois é, quando a gente fala que da desses micro-organismos serem mortos, a gente está falando especificamente do solo, mas aí tem que lembrar também que afugenta todos os outros animais quando eles conseguem escapar, né? Que alguns que são mais prejudicados, né? As preguiças, alguns animais menores, pequeno, médio porte, eles não conseguem. Reduzido, né? Exatamente, limitado, o jabuti, tá?
Às vezes eles tentam se esconder no solo mesmo. Na toca. E eles acabam morrendo, gente. É triste a cena. Mas vamos conseguir. Ou vamos dar continuidade. De acordo com os ambientalistas na Amazônia, uma área de aproximadamente 50 mil quilômetros quadrados é atingida por queimadas em períodos de 1 ano. Caramba, é muito extenso, né? Por causa disso, ocorre um empobrecimento do solo ali, né? A fumaça do solo acelerando um processo de desertificação. A fumaça liberada, além de causar problemas à saúde, também contribui para o aquecimento do planeta. O que está desligando? Tá. É terrível. Deixa. Gente, na cidade, a que a gente chama de ilhas de calor, que é um fenômeno climático que ocorre principalmente nas cidades com elevado grau de urbanização. São pontos onde você tem uma elevação da temperatura que vai alterar toda a dinâmica. Vocês têm que lembrar o seguinte, gente. Tudo que... Se você queimou, sobe para a atmosfera. Tá? Que a gente vai ter aí... A gente vai falar sobre eles, né? Os aerosóis atmosféricos. Aerossóis atmosféricos. Tudo que vai ficar ali. E algumas delas vão ser retidos ou refratar essa radiação, que podem aumentar. Então, quando a gente fala dessas ilhas de calor, existem estudos, né, levantando esses aspectos aí essas áreas que prejudicam toda uma extensão, todas as proximidades dessa área devido a esse fenômeno, tá? Nessas cidades, a temperatura média costuma ser mais elevada do que nas regiões rurais próximas. Pouca quantidade de verde, árvores e plantas e alto índice de poluição atmosférica favorecem a elevação da temperatura. Justamente devido à presença dessas partículas sólidas ou líquidas que vão refratar ou vão acumular, reter aí essas pequenas partículas. E aí a gente chega onde a gente quer chegar, que é a poluição. Gente, você tem a cena aí da mulher tapando os ouvidos. Quem nunca passou, nunca sofreu uma poluição sonora, não vai saber de fato o que é. Mas eu já vivenciei na pele, eu nunca tinha tido a experiência. É louca. Você passar um dia inteiro, por exemplo, os motoristas de condução, professor, eu acredito que eles vão se adaptando, mas eles sofrem nos primeiros anos. Por quê? Eles passam um dia inteiro ouvindo o barulho e funcionamento do motor de um ônibus. Ou quem trabalha na voadeira, né, também. Aquele barulho o dia todo, para lá e para cá. Quem trabalha em ambientes onde você tem circulação, muita circulação de gente, falando. Quando você chegar na sua casa, no seu repouso, você recebeu tanto essa informação, essa poluição, que você vai reproduzir, o seu cérebro reproduz. Cara, é uma coisa muito doida. Você tá ali, parece que tá viajando, né? Você tem aquele barulho todo e você fica... O que é isso? Estranha, porque realmente até você se adaptar. Aí a gente tem a poluição do ar, poluição dos corpos hídricos e toda essa poluição, todas essas substâncias tóxicas no ambiente, obviamente vão acabar prejudicando o nosso sistema respiratório. Mas vamos começar pela marinha. Em grande parte, essa poluição acontece pela descarga de dejetos no esgoto, descarga doméstica, industriais, por meio de emissários submarinos. Eles vão lá no meio do oceano e despejam. Existem leis também para... tem tratos aí, né, limites. A gente teve, eu acho que foi na pandemia, no finalzinho da pandemia, que a gente teve aí lixo de um outro país sendo despejado para cá. E foram atrás de quem era o proprietário, o dono desse lixo. Por quê? Cada um tem que cuidar da sua produção. Tava tudo dentro de container, né? Eu não sabia disso não, Tatá. Não tenho vergonha de falar isso não. Não quero justificar para falar que não é que é minha área, não é? Mas como indivíduo, como pertencente de um determinado ambiente, eu não sabia que países pegavam o seu lixo, colocavam dentro de containers, iam para o alto mar e... Isso é de uma insanidade.
Por que insanidade? Porque nós, Tatá, pagamos nossos impostos. Tem muito dinheiro para você pegar e realizar o desenvolvimento de coleta seletiva. Isso eu estou falando no mundo. Eu estou falando no Brasil, Estados Unidos, Europa, eu estou falando todos pagam os seus impostos. Todos, dentro do seu país. E uma boa parcela dessa é reservada para eles. Desenvolvimento de como você fazer coletas seletivas e reutilização de o que pode ser reutilizado para você, esgotos sanitários, tudo isso. E eu não sabia que você pegava e botava dentro de conta e jogava no mar. E depois viver essa... Aí eu sei, professora, a senhora está me fazendo lembrar uma coisa, mas tem regulamentação para isso, já. Isso não é feito, isso tem uma lei. Tem. Como é que esse povo faz uma lei que permite fazer uma atrocidade dessas, Tatá? É a mesma que aplicada. Sabe por quê? É muito fácil chegar aqui. Não absorve, tá? Eu vou ter que falar, não absorve. É muito fácil chegar e falar: desmata, queima, não deixa queimar, não deixa desmatar o quê? A Amazônia por causa do agronegócio. Aí não pode queimar por causa do agronegócio. Ah, mas só do homem ter ido lá soltado um pum, ele interferiu. Sim. E jogar esse lixo do oceano não está interferindo a ecologia marinha? Ah, porque lá ninguém está vendo. Não. Esses produtos acabam vindo para onde, ó? Visível para todo mundo. Doido. Aí existem aquelas questões assim, sabe? Mas sabe por quê? De ajudar. Desenvolvimento. Você desmata para desenvolver. Mas aí, a outra palavra, esse desenvolvimento ele tem que vir para a educação, para que a gente crie cidadãos mais conscientes. Tabita, não tem nada, me desculpe, mas educação do filho falar cuidado com o canudo não tem nada a ver das autoridades que fizeram uma lei, sim, colocar lixo dentro de container e jogar no mar. Esses estudantes vão ser os que vão estar ocupando esses cargos. Eles podem, se eles tiverem uma mentalidade diferente. Nada! Eles não fazem parte do grupo que conhece outro grupo. É a gente, vamos pro foco vai aqui. Ser o quê? Tudo bem. A gente também pode ter aqueles acidentes. Eles vão pensar que... Dá um tempo lá fora, criatura. A gente também pode ter despejamentos de petróleo na água devido a alguns acidentes que vão danificar tudo. Poluição do ar, galera. Tanto na queima da combustão de combustíveis fósseis, queima do carvão, nas indústrias, nas agroindústrias, nas fábricas, tá? Tudo isso vai acabar liberando o que a gente diz ou chama de aerossóis atmosféricos, que vão alterar, sim, toda essa dinâmica que pode prejudicar na temperatura e causando danos ao nosso sistema respiratório, tá bom? Tá aqui o spray, gente, é uma das formas de aerossóis, porque existem os naturais, onde até mesmo as fendas liberam essas partículas que podem estar no estado sólido ou líquido, que vão interferir nos oceanos. A liberação, né, do processo de salinização também pode formar essas partículas de aerossóis atmosféricos. Todos esses aspectos, não só a queima, não só um processo direto aí do homem interferindo, tá? Mas a gente sabe que a grande utilização, todo remédio de forma moderada, ele realmente funciona como remédio. Aquilo que é exagerado acaba funcionando como um mal, né? Malefício aí. Vem pra cá, professor, pra gente finalizar. Chegando aqui, gente. A gente encerrou aqui, tá? Mas aí na revisão a gente retorna aí pra colocar alguns pontos, alguns pingos nos is, tá bom? Beijão!